Olá, sejam bem-vindos ao Panorama China. Sou Paulo. Neste vídeo, vamos conhecer uma famosa marca brasileira de óculos que adota um modelo de negócios cada vez mais popular entre as grandes empresas do Brasil. Com esse modelo, Brasil e China conseguem construir uma parceria que beneficia os dois lados. Tem um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum entre as grandes empresas aqui no Brasil. Elas mandam fabricar seus produtos na China e o processo é completo. Colocam até o logotipo. Como faz essa marca de óculos aqui do Brasil? Reparem só aqui no detalhe. A empresa faz isso desde o início da operação há quase 30 anos. A criatividade brasileira, toda a questão de pesquisa de consumidor, pesquisa de mercado, de tendência é desenvolvido pela empresa no Brasil. Só com isso resolvido, entra a parte chinesa do processo. Então, para a gente isso acaba sendo muito bom, na verdade, né? Porque a China tem todo o know-how tecnológico, todo o know-how de matéria-prima, inovação. Eles nos ajudam muito com a parte técnica de viabilidade do produto. Depois a gente recebe a amostra, a cartela de cor, depois a aprovação, toda a parte de produção e o embarque. E se há algum tempo ter essa inscrição era motivo de desconfiança sobre a qualidade do produto por parte do consumidor, o diretor de design da Chili Beans garante que isso é um tema superado. Até pela qualidade, pela inovação que a gente traz. E você vê hoje que as melhores marcas de tudo, né, de roupa, de software, de celular, hoje tudo é feito na China. Hoje eles têm essa capacidade fabril tecnológica de desenvolvimento de produtos de alta tecnologia com escalabilidade. Então hoje acho que o consumidor hoje tudo que ele pega vai estar lá praticamente, não tudo, mas uma boa parte made in China. O diretor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Dr. Célio Iratuca, explica como a China conquistou confiança dos clientes brasileiros quanto à qualidade dos produtos. Isso acontece pela própria maturidade, né, da produção chinesa e o fato de que a sofisticação dos produtos chineses, inclusive com marcas próprias, também é cada vez mais evidente no Brasil, né? A gente pode ver aí os veículos elétricos como um grande exemplo, né? E ninguém questiona tanto mais a qualidade. Dr. Iratuca também avalia o modo de produção das empresas que utilizam a estratégia de fabricar na China já com a própria marca brasileira. Na medida em que isso acarreta justamente uma possibilidade de produzir produtos, né, e algum grau de agregação local, eu creio que tem uma vantagem, né? Tanto, obviamente, para a produção chinesa quanto para cá. Lógico que tem alguns desafios, que é, na verdade, o fato de que uma parte da produção que poderia estar sendo feito aqui, né, acaba sendo transferida para fora. Esse é o aspecto que é um aspecto desafiador, sim, né? Mas do ponto de vista da lógica empresarial dessas empresas, né, quer dizer, você ter essa capacidade de fabricação externalizada, né, no continente chinês, acaba tendo vantagens que são difíceis de serem igualadas, né? Por videochamada, nos conectamos com a China para conhecer a história de Klaus Malamud. Conhecido nas redes sociais como Mr. China, esse brasileiro era importador em Minas Gerais. Lá pelos anos 2000, começou a ajudar outros brasileiros a também trazerem produtos da China. O resto dessa história, ele mesmo conta. De tantas vezes que eu fiz o mesmo processo, auxiliando outras empresas e a minha também, eu decidi de oferecer esse serviço de importar da China, virando aí um especialista em fazer marca própria e também para poder importar da China. E para você, hoje, qual é a maior dificuldade desse serviço de produzir na China e vender no Brasil com a marca própria? A dificuldade que eu digo é, às vezes, conseguir encontrar exatamente o que o cliente buscava. Além do mais, quando você faz marca própria, para uma fábrica parar a produção dela e fazer a sua marca própria, ela demanda algumas quantidades mínimas, porque pode acabar não valendo a pena para ela parar toda a cadeia produtiva para fazer ali 100 peças para você, por exemplo. Existe um mito que é só comprando container que você consegue importar, é só você colocando milhões para você poder importar. Então, é uma batalha diária de conseguir que esses mitos de importações
sejam aí, né, caídos. Para a marca de óculos, esses mitos são coisa do passado. A estratégia está consolidada e a marca lança toda segunda-feira uma nova coleção de óculos, diante de um planejamento que começa com cerca de 10 meses de antecedência. Para vocês, então, esse é um caminho sem volta. Para a gente A gente desenvolve, hoje 90% está na China, a gente ainda desenvolve produtos em outras regiões, mas a China é um polo super importantíssimo, porque eles investem em tecnologia, eles investem em matéria-prima. E a Chili Beans, como uma marca que traz moda e está sempre antenada em busca de tecnologia e inovação, eles são um parceiro que estão sempre com a gente. De Barueri, na Grande São Paulo, Luiz Boaventura para a China Global Television Network. Desde abril de 2026, a primeira loja da marca chinesa de bebidas Mixue, na cidade de São Paulo, tem atraído os consumidores brasileiros com preços acessíveis e produtos adaptados ao gosto local. A chegada da rede também fortalece a parceria econômica e comercial entre a China e a América Latina. Desde que começou a funcionar em abril, essa loja tem chamado a atenção no Shopping Cidade de São Paulo pela longa fila de clientes. Essa empresa chinesa de sorvetes e bebidas geladas, com 29 anos de atuação e mais de 48 mil pontos de venda, é considerada líder global em quantidade de lojas. Quando foi divulgado que a Mixue viria para o Brasil, aí todo mundo foi procurar para saber quem era a Mixue e viu que era um gigante da China. E acho que todo mundo ficou muito curioso para saber os produtos que eles ofereciam. E eu acho também o paralelo que fizeram, né, com outras marcas do Brasil que são gigantes, acho que despertaram esse desejo das pessoas virem visitar. Mas a gerente de marketing também percebeu que outro público passou a frequentar mais o centro de compras. A gente percebeu uma quantidade maior de chineses visitando o espaço e principalmente a operação da Mixue. É que para quem vive longe de casa, esse tipo de aproximação com as origens acende uma memória afetiva de sabor e distância. E eu encontrei aqui no shopping a Tatiane, que morou 5 anos na China e quando voltou ao Brasil ainda não tinha Mixue. E foi difícil para você então? Sim. Como era a sua vida com essa marca lá na China? Muito barato e é muito delicioso. É. Sim. E como é que você percebe esse convívio da Mixue com os chineses? É uma coisa comum, tem em todo lugar? Sim, tem em todo lugar. Mais ou menos 2 quilômetros vai ter uma loja. E quando chegou no Brasil, como foi para você? Aliviou a minha saudade. Gambei! Júlia é a analista de treinamento. Por falar chinês e português, foi contratada para fazer com que o modo de operação que é utilizado na matriz fosse implementado no Brasil. Fazer o que está normatizado em chinês para o português e treinar os funcionários. Ela ainda tem a missão de fazer os ajustes necessários para adaptar os sabores à realidade local. A Mixue fez uma pesquisa de campo, né? O departamento viu que os brasileiros consomem muitas bebidas à base de leite, muitas bebidas à base de café, muitas bebidas com frutas frescas, né? Então a gente priorizou trazer esse leite integral nas receitas. É uma composição que vai realmente agradar o paladar brasileiro. Esse casal brasileiro, por exemplo, acabou de descobrir a loja e optaram por não aventurar no sabor da bebida que escolheram. E olha só, as expressões nos rostos deles já é um indicativo do que acharam desse primeiro contato. Achei que tá bem adaptado ao gosto brasileiro. Esse daqui que a gente pegou é de maracujá até. Então são sabores que a gente conhece mais e que a gente gosta um pouco mais. Mas por ser chinês eu achei muito interessante. Não conhecia, mas já tinha passado por aqui na frente. Aí hoje eu resolvi provar que a fila estava um pouco menor. E aí, o que achou do produto? Muito gostoso, cara. Pelo valor é bem acessível, muito gostoso mesmo, gostei bastante. No primeiro mês de Brasil, a empresa trabalha com 2 lojas na capital paulista e atendeu a mais de 60 mil pedidos. Só de casquinha foram 19 mil e outros 25 mil de limonadas. A expectativa deles é finalizar o ano de 2026 com pelo menos 60 unidades e já expandir para o Rio de Janeiro. A projeção otimista dos empresários é chegar a 1.000 lojas até 2030. Para isso, aportam um investimento de 3 bilhões e 200 milhões de reais.
Para o coordenador do Grupo de Estudos Brasil-China e também diretor do Instituto de Economia da Unicamp, a chegada de empresas como a Michoe representa uma maturidade da participação chinesa na economia brasileira. Esses investimentos no início estiveram muito concentrados em algumas áreas de agricultura, mineração, depois foram para a energia elétrica. Agora começa a chegar uma onda nova na indústria de transformação e nos próprios serviços, né? Então, eu acho que esse é um movimento natural, digamos assim, de expansão das empresas chinesas que, a partir de um certo momento, começam a buscar mercados internacionais. Agora, vamos acompanhar uma reportagem para descobrir como uma melancia ajuda a movimentar o mercado de consumo de verão na China. Você sabia que de cada 10 melancias consumidas no mundo, cerca de 7 vão parar na barriga dos chineses? O país é o maior produtor de melancias do planeta e responde por aproximadamente 60% da produção global. Há 2 anos, depois da minha viagem ao Brasil, gravei um vídeo e disse... Também espero que a Magali se divirta muito na China e prove as melhores melancias da China. Agora estou aqui em Xinfadi, o maior mercado atacadista de frutas de Beijing, capital chinesa. Eu vim para cumprir uma promessa, comer melancia com ela, ou melhor, comer melancia por ela. Que delícia! Melancia é vida! E aí surge uma pergunta: por que uma melancia de alta qualidade pode custar cerca de R$3 por quilo no Brasil, enquanto na China pode ser encontrada por apenas R$1? Antes de vir para cá, eu acompanhei os preços de várias frutas e descobri como a cadeia de abastecimento funciona até chegar ao consumidor. Olha só, essa é uma melancia do tipo Tianwang, que significa literalmente rei da doçura. Cada fruta pesa uns 8 quilos e cada caixa leva aproximadamente 16 quilos de melancia. Cada caminhão transporta entre 10 e 15 toneladas. Em apenas 24 horas, de 200 a 300 caminhões chegam ao mercado de Xinfadi, vindos das principais regiões produtoras do país. De lá, a fruta é distribuída para todos os lados. Abastece supermercados, universidades, restaurantes e também mercados atacadistas menores, ou seja, chega praticamente a toda parte. 水果销售的旺季，其中呢，我们西瓜呢是第一大品类，每天的吞吐量呢是3000吨以上，当天进当天出啊，这样呢形成一个快周转的一个效果。 Muitos brasileiros dizem que as melancias de lá são muito doces e suculentas, além de apresentarem alta qualidade. Algumas variedades produzidas no país também chegam ao mercado internacional, inclusive a Europa. No Brasil, a produção em menor escala e a céu aberto aumenta os custos. Já na China, a produção em larga escala reduz o preço e transforma a melancia em uma fruta popular, impulsionando o consumo e a economia. 对，590。590斤是您今天卖的还是？这个客户装的。哦，这客户装590斤。啊，对。Nossa, dá para imaginar. Um cliente só levou quase 300 quilos de melancia. Segundo ela, os tipos de melancia mais vendidos nessa época são Qilin e Tianwang, e os preços não mudam muito. A Tianwang custa cerca de 50 centavos por quilo, enquanto a Qilin custa cerca de R$1 por quilo. As melancias vêm de várias regiões do país, como as províncias de Hebei e Liaoning e a região autônoma da etnia Hui de Ningxia. Perguntei a ela qual é o segredo para escolher uma melancia de boa qualidade. 它也是，声音都是清脆的，纹路张开的，这都对，这瓜都比较好。 A verdade é que, além de abastecerem os mercados locais, as melancias da China também chegam a outros países por meio de mudas e tecnologias agrícolas, compartilhando essa fruta do verão com todo mundo. Uhul! Melancia! Com tecnologia inovadora, a montadora chinesa BYD redesenhou seus trens
para adaptá-los ao sistema de monotrilho da maior cidade brasileira. Acompanhe a reportagem para saber mais. O metrô da maior cidade brasileira agora conta com tecnologia chinesa. O investimento é de quase 2 bilhões de reais e traz um recurso que nunca havia sido usado no Brasil. O equipamento inédito está nessa caixa cinza que tivemos autorização especial para conhecer no pátio de manobras da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. É uma bateria automotiva de fosfato de ferro-lítio desenvolvida pela fabricante chinesa BYD, do mesmo tipo das que são utilizadas nos carros. Então, essas baterias dão uma autonomia de 8 km nos trens, então permite trazer o trem da estação Morumbi, que é a última da linha, até o pátio. E na prática, no dia a dia, como é que isso vai mudar a operação de vocês? Durante a operação, se a gente tiver alguma ocorrência, né, que caso o trem pare entre estações, o que você consegue fazer? Você comuta ele a alimentação para a bateria e aí você desloca o trem até a próxima estação para uma evacuação. E até que ponto isso é uma inovação aqui no Brasil? É o primeiro trem. A gente não tem nenhum trem com bateria no metrô. Né? Em nenhum metrô do Brasil, na verdade. É o primeiro com esse tipo de tecnologia. Ao todo, serão 14 trens em operação. Eles saem da China e vêm transportados de navio. Quando chegam nesse pátio, são montados para que sejam feitos alguns testes estáticos aqui mesmo. E se testa tudo o que é possível: ar-condicionado, iluminação, vários sistemas. Depois a composição ganha a via para os testes dinâmicos, que é correr a 80 km por hora numa máxima aceleração e depois obter também a máxima frenagem. Essa inovação da chinesa BYD faz parte da linha 17 do metrô e percorre 7 paradas no monotrilho, entre as estações Morumbi e Aeroporto de Congonhas. Atende uma demanda antiga de passageiros que chegam de avião e ficam engarrafados por horas no trânsito congestionado da capital paulista. Essa linha também é integrada a outras duas. Quando estiver em plena operação, terá capacidade para transportar 100 mil pessoas por dia. Esse projeto foi planejado para a Copa do Mundo do Brasil, lá em 2014, mas somente foi entregue 12 anos depois, quando começou a rodar em fase de testes em março deste ano. Alexandre Barbosa, diretor técnico da BYD, explica que foi preciso fazer muitas adaptações para tirar esse projeto do papel. Quando a gente fala, é só mudar, vou falar numa linguagem técnica, o bug, né, que é o chassi do trem. Não é só isso. Você muda o chassi, você muda a aerodinâmica do trem, você muda a teste do trem, você muda... Então você tem... É como se você fizesse um trem novo. Você tem que ter estudo, você coloca o trem para ficar testando, para saber se aquela adaptação do bug, junto com a caixa do trem, né, junto com... Ele realmente vai ter toda a performance que a gente teria aqui. Porque a viga, se você andar no trem, ela faz curva, super elevação, e tudo isso tem uma aerodinâmica do trem. Então isso tudo a gente teve que fazer simulações, fazer testes. É um novo trem. A tecnologia chinesa não somente trouxe a inovação do trem com bateria, mas mostrou ao mercado a capacidade de adaptação à necessidade local, como foi o caso aqui dessa obra, que seria para 2014, foi abandonada e precisou ser assumida pela BYD. São Paulo é a vitrine para vários estados no Brasil. Quando você tem um sistema operando e operando bem, é claro que a gente, né, consegue identificar várias outras oportunidades. Eu estava vendo uma reportagem hoje que saiu num site e estava falando o seguinte, que eles estavam projetando uma linha de metrô que iria custar 20 bilhões para transportar 130 mil pessoas, né? Com o monotrilho você consegue reduzir isso 3 ou 4 vezes, transportando a mesma quantidade de pessoas. Tecnologia que em São Paulo está em testes com usuários e pode ser vista nos céus da zona sul da cidade, entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. É uma inovação que veio para nos ajudar, né? Principalmente na fase de implantação, e acho que está se comportando bem, está dando bons resultados e acredito que a gente vai acabar implantando isso aí para os próximos projetos. De São Paulo, Luiz Boaventura, para China Global Television Network. Desejo a todos uma ótima semana. Tchau e até a próxima.